Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Jefferson, esse é mais um podcast SPG. Hoje eu estou aqui com Daniel Prochowski e Guilherme Sesco, a gente vai falar um pouco sobre direito tributarista, falar sobre temas importantes para você empresário, para a comunidade em geral, temas relevantes e que a gente vai ter uma conversa muito agradável aqui para saber um pouco mais sobre todos esses assuntos que estão bastante em voga, né, doutor Daniel? Daniel, queria que você começasse, então, seja bem-vindo. Queria que você começasse falando, né, que você é o atual diretor do Comitê Tributário, você é advogado tributarista, né? Primeiro de tudo, vamos pelo começo, né? O que é direito tributário? Muitas vezes a gente está ligado com esse tema e não sabe, né? É um tema que está diretamente ligado no dia a dia. Eu sei que é um tema bem amplo, mas que pudesse dar uma explicada para quem ainda não sabe, né? Qual a importância disso e como que ele está diretamente ligado, principalmente ao empresário, né, que está ligado a isso diariamente com esse tema, né? Perfeitamente. Primeiro, é uma satisfação, uma honra participar aqui desse podcast junto com você, Jacques, obrigado, junto com o Guilherme, meu companheiro aqui do comitê. Você bem resumiu a questão do direito tributário, ela está vinculada no dia a dia de todas as pessoas, físicas, jurídicas, cidadãos e empresas, né? Mesmo que não saibam, né, quando consomem serviços, mercadorias, estão pagando tributos embutidos. A reforma tributária que está sendo tratada no Congresso trata principalmente dessa reforma do consumo, tentando melhorar a questão da regressividade dos cidadãos que pagam esses tributos, enfim. E muita gente não sabe. Então, o direito tributário, ele trata, embora fale de tributo, né, as pessoas conhece muito mais assim informalmente por impostos, né? Mas não, imposto é um tipo de tributo, nós temos vários tributos, taxas, contribuições, previdenciárias, enfim. O Brasil tem uma variedade muito grande de tributos e um problema, né, histórico de carga tributária. E o direito tributário trata das normas, né? O tributo é criado, cobrado, julgado, a partir de normas jurídicas, leis, Constituição, enfim. E aí o comitê tributário, né, ele não é formado só por advogados, também tem contadores, mas uma função principal do comitê é o estudo dessa legislação com o objetivo de criar instrumentos, aí, facilidades, né, para o empresário ou para as empresas e empresários terem condições de saber como melhor cumprir essas obrigações tributárias, de como recolher os tributos de uma forma mais eficaz, dentro da lei com uma vantagem, uma economia tributária. O comitê também faz estudos nesse sentido, propõe ações judiciais através da CPG, ações coletivas que visam beneficiar todos os associados e a coletividade de uma forma geral. Então, é uma função muito importante, que trata de um assunto complexo, mas que atinge todas as pessoas, e aí a importância de uma discussão como essa, para as pessoas entenderem isso de uma forma mais simples, né? Uhum. Guilherme Sesco, advogado também tributarista, fundador, idealizador, né, do Comitê Tributário, que surgiu justamente por causa dessa relevância desse tema, né? Ou seja, você e um grupo de pessoas ali começou a discutir esse assunto tão relevante. Você pode contar um pouco para nós, né, dentro dessa linha, os passos iniciais do comitê, né, dentro desse cenário, né, de que é algo muito relevante para o empresário, né? Perfeitamente, Jefferson. Obrigado aí pela palavra também e pela oportunidade de estar aqui no podcast com o Dr. Daniel. O que seria importante a gente ressaltar aí para quem está nos ouvindo? Eu acho que já foi bem explicado que o tributário está envolvido em tudo aí na nossa vida, mas de uma forma bem prática, assim, no que ele impacta? Ele impacta muito no preço das coisas que a gente consome, sabe? Eu acho que esse é o principal aspecto aqui na CPG, que é uma associação empresarial. Então, o prestador de serviço, o revendedor de mercadorias, o industriário, ele precisa se atentar ao que ele está comprando, por quanto ele está comprando, qual a carga tributária, por quanto que ele vai vender. Isso tudo são obrigações que pesam não só no bolso da empresa, do empresário, mas também vão pesar lá no bolso do consumidor no final, né? Então, assim, apesar de o nosso papel aqui ser voltado para o empresário,
Nós entendemos que as medidas que eventualmente tragam benefícios para eles vão afetar todas as pessoas aqui da região, de tudo que você vem consumindo no mercado, em serviço, em salão de beleza, em academia. O tributário impacta o preço de tudo isso aí. Isso que a reforma tributária vai ser preocupante, mas podemos falar mais dela daqui a pouquinho, né? Então, o Comitê Tributário surgiu em 2019, em outubro, aí já vai fazer quase 5 anos já de atuação, diante de uma preocupação da CPG com essa temática e assim uma dificuldade de obter dados factíveis e confiáveis a respeito desse tema. Então a diretoria às vezes tinha muita dificuldade, será que isso aqui que está ocorrendo na legislação vai mudar a alíquota de tal coisa? O governador falou que tal coisa quer mudar no tributário, será que é bom, será que é ruim, será que a gente tem que se posicionar a respeito disso? Então criou-se esse grupo de estudos técnico para poder embasar as decisões da associação como um todo, né? Do que fazer para auxiliar o associado e do que não fazer. Às vezes tem coisas que estão perfeitamente dentro da legalidade, não tem o que reclamar, o governador, o presidente, o legislativo tem poder de modificar e a gente daí vai ter que fazer um trabalho de transmitir essa informação para o associado de uma forma clara, mas não necessariamente brigar contra isso, né? Então, nós fazemos esse filtro, assim, da parte técnica, né, mais difícil, mais densa, para trazer com clareza para o associado e para a diretoria, né? E complementando isso que o Guilherme falou, hoje eu estava até conversando com um outro diretor aqui da CPG, que comentou sobre uma notícia que foi divulgada, não lembro exatamente o jornal, advertindo e assustando até qual vai ser o aumento da carga tributária para o setor de TI, por exemplo. Isso que foi a notícia, que vai ter um aumento de mais de 300% na tributação, em virtude da reforma tributária. Daí eu fui ler a notícia ali e verifiquei, né, Guilherme, eles fizeram uma comparação em números absolutos. Hoje paga PIS/COFINS 3,65, mais 5% de ISS, paga 8,65 de tributos. Da parte que vai mudar, né? Tem a outra parte de tributos, que imposto de renda, que continua, por enquanto, da mesma forma. Mas ele comparou, na reforma tributária, estão anunciando uma alíquota de 26,5%. Aí, 26,5% menos 8,65%, né? Veja, é um pulo muito grande. Mas assim, o que eu ia comentar, que eu acho que é importante, um dos trabalhos do Comitê Tributário, nessa linha do que o Guilherme falou, é esclarecer os equívocos que saem na mídia sobre tributação. Sobre várias coisas saem equívocos, mas como o tributo é um assunto complexo, sim, a gente nota ou má informação, ou às vezes falta de boa-fé, não sei, mas as informações são... É muito comum haver informação equivocada. Sensacionalismo. Sensacionalismo. Vezes, né? Então, você veja, nesse caso, você não pode fazer uma comparação da alíquota em números absolutos, que vai ter uma não cumulatividade maior, vai ter uma alíquota por fora, quer dizer... E cada setor pode ter ou não alíquota reduzida. Quer dizer, você não pode fazer uma afirmação dessa assim, de forma simples, né? É preciso antes averiguar com quem conhece. E aí o papel do comitê, eu acho que vai ser muito importante agora no trâmite da reforma tributária, para a gente divulgar e afastar esses equívocos que saem na mídia diariamente. Esclarecer um tema que é complexo, é confuso e que agora está bem em voga, né? Enfim, está sendo bastante discutido justamente por causa da reforma, né? Aí o Dr. Pisciani assumiu agora, né? Está à frente do comitê justamente nesse período, né? Ou seja, teve essa passagem de bastão entre o Guilherme e o senhor, enfim, e está vindo aí num período bem importante mesmo. Quer dizer, o comitê tem um papel bem importante pelos próximos meses, enfim, daqui para frente, né? Exato. Sim. Exatamente. Inclusive eu ressalto, né, o meu desafio e responsabilidade é de dar continuidade ao trabalho excelente que o Guilherme fez, né, um histórico aí de êxito. Depois até o Guilherme pode falar, né, a gente estava comentando sobre os números que representaram a atuação da CPG nos últimos anos. Mas realmente com a reforma tributária ela está em trâmite, né, já foi aprovada uma parte na Câmara dos Deputados, ainda tem o Senado Federal que pisou um pouco no freio, né, agora, o que é bom, né, para que a coisa seja mais discutida com calma. E aí um dos aspectos assim, que eu quero tratar muito no comitê é isso, de que o comitê estude, analise e divulgue para os associados e para a coletividade o que realmente pode acontecer. Lógico que a gente não sabe ainda, porque as leis ainda vão ser aprovadas, mas é tentar traduzir isso, né, e afastar o sensacionalismo. Às vezes até o próprio governo, né, divulga notícias que são enviesadas. E aí o nosso papel de forma imparcial é esclarecer da forma mais simples possível para que ele possa tomar decisões, porque muita gente já vai
o planejamento de alguns anos de uma empresa tem que começar antes, né? Então, ainda que a reforma não tenha sido aprovada, o comitê, eu acho que a CPG tem um papel importante para fornecer informações para uma tomada de decisão já nos próximos anos. Né? Uhum. E como que o comitê realmente faz isso na prática, né? Acho que é importante mencionar também. Desde 2019, né, foi um grupo da CPG Jovem que idealizou aí essa questão do funcionamento do comitê, né? Não fui só eu, mas também o Ricieri, o Wagner Denk, aqui nosso amigo, a Karina Neves. E começou muito despretensioso, né? Vamos nos reunir aí mensalmente, vamos chamar alguém para debater um tema importante. Depois nós tiramos algumas conclusões. Talvez surja nessa reunião uma demanda de fazer um ofício para o governo do estado, para a Assembleia Legislativa, para a parte federal, para o municipal, não sei. Então nós começamos lá em outubro de 2019 fazendo essas reuniões. Né, foi convocado aí representantes da Receita Estadual numa oportunidade, na outra oportunidade foi o pessoal aqui do Fisco Municipal de Ponta Grossa e outros temas também só com os advogados, os contadores da região e os empresários para debater essas mudanças ou pontos de dúvida. Teve, por exemplo, uma temática lá, mitos e verdades sobre compensação tributária, que é um tema muito impactante também. O que pode, o que não pode, o que é mentira. Hoje no tributário, além da desinformação na mídia, tem muitos escritórios de consultoria assim, batendo de porta em porta nas empresas para dizer que pode recuperar tributo, tem compensação disso e daquilo, você vai diminuir, vai recuperar não sei quantos mil. Só que são assim profissionais às vezes muito arrojados e não transparentes com relação aos riscos atrelados. Então, nós fomos desenvolvendo essas atividades também, vários ofícios aí na época de pandemia, conseguimos aqui um refis municipal, teve uma cartilha que foi feita também que tinha muita alteração legislativa, benefício fiscal de tudo que era lado no tributário naquela época, em 2020. Nós trabalhamos aqui com a cartilha do Plano PAI, que foi aqui da CPG, do apoio ao empresário, né, naquele período. Então, eventos também, palestras, já foi chamado aqui o Luiz Carlos Rauli, né, que é um dos atuantes aí na reforma tributária, também lá em Brasília, para fazer palestra. Então, de várias formas, de várias frentes a gente atua para tentar disseminar a informação tributária, tentar trazer clareza, e aí depois eu comento mais sobre ações judiciais também, que é um outro tema. Uhum. Doutor Daniel, ainda dentro desse tema, né, que a gente está falando, que são duas coisas, né, que é a própria reforma tributária e essa necessidade de esclarecer, de se debater. Existem algumas ações já em vista e outras que já estão sendo realizadas atualmente pelo comitê. O doutor pode explicar um pouquinho para nós algumas dessas ações, que a gente sabe que tem alguns eventos aí em vista, né, já tem algumas discussões sendo feitas, que às vezes as pessoas não sabem, mas o comitê está atuando, né, tipo, dentro dessas discussões. Você pode falar um pouquinho? Sim, como você falou agora há pouco, né, o início da minha atuação aqui na direção do comitê coincide com o trâmite da reforma tributária, então a gente tem que, é importantíssimo que o comitê exerça essa função de trabalhar em cima do assunto reforma tributária. Primeiro ponto importante que a gente decidiu agora recentemente foi criar um evento sobre a reforma tributária, que vai ser no dia 12 de setembro, até hoje ou amanhã a gente vai começar a divulgar o material, a imagem, a CPG já vai começar a divulgar com link de inscrição para quem quiser participar. Virão aqui na CPG, no auditório, tributaristas, juristas renomados nacionalmente, que vão tratar do assunto assim com profundidade, inclusive, né, pessoas que estão participando, inclusive, das discussões no Congresso Nacional. É o caso do exemplo da doutora Betina, que vem aqui e participou de algumas audiências ali na Câmara dos Deputados. Então, esse é um detalhe importante que nós vamos... que já está tudo certo, né, desse evento. E outro item que eu quero tratar, até sugeri para o comitê alguns dias atrás, nós temos reuniões agora periódicas, porque como a reforma tributária vai avançando, o projeto de lei sofre emendas aditivas, sofre alterações, então é importante que o comitê esteja acompanhando isso e divulgando para a sociedade, para os associados, como que está o andamento desse projeto, quais são as chances de aprovar dessa ou daquela forma. Então, esses são os dois pontos importantes que nós vamos tratar nas próximas reuniões e esse evento. Uhum.
Doutor Guilherme, você comentou ainda de algumas conquistas, né, que o comitê teve e ainda segue, né, tendo, mas queria que o senhor detalhasse justamente essa questão de alguns processos, né, algumas ações que teve, ações concretas mesmo, que foram ganhos, que a própria CPG, né, também acabou se beneficiando, enfim, repassou essa possibilidade para os seus associados. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre essas conquistas? Sim. O que acontece? Nós vamos estudando lá os temas e às vezes surgem alguns pontos de discordância, né, com relação ao que está sendo exigido pelo fisco, que no caso Receita Estadual, Receita Federal. A gente teve agora, né, desde 2023, uma mudança de toada assim, em questão de benefícios fiscais, então está tendo muito corte de benefício fiscal. Um exemplo recente é o PERSE, né, aquele das empresas turísticas que estava previsto para durar até 2027 para recompensar os efeitos negativos da pandemia, né? E eles cortaram agora esse benefício para muitas atividades, por exemplo, transportes de passageiros é uma delas. E na época a gente teve rodoviárias fechadas, não podia fazer excursão para lugar nenhum, então foi um ramo bem prejudicado. E aí a CPG, atenta a esses movimentos, também precisa agir para defender seu associado. Então agora a CPG ingressou com um novo mandado de segurança, que é uma ação contra esse corte do benefício fiscal, para que as empresas lesadas possam tentar pedir para o judiciário a manutenção do benefício até 2027. Que é um benefício que basicamente cortava os impostos federais de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, que é uma alíquota, se somar tudo aí, uns 30 e poucos % sobre o valor da receita e dos lucros. Então, nós precisamos agir, porque essa ação coletiva tributária, ela vai absorver todos os associados aqui da região, associados à CPG, englobados pela Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa. Aí pega não só Ponta Grossa, mas todos os Campos Gerais, desde lá de baixo de União da Vitória, até Guarapuava, até Telêmaco Borba, Ponta Grossa, aqui toda essa região centro-leste aqui do estado. Essas empresas que estiverem no lucro real, lucro presumido principalmente, podem ter um benefício, né, se essa ação der certo. E uma das ações que deu certo no passado é uma sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né, o doutor Daniel vai lembrar a tese do século, todo mundo já ouviu falar, quem lida com tributário, e é uma tese que, como a CPG ingressou lá em 2010 com essa ação, e ela foi favorável no final, ela teve seus efeitos retroativos até 2005. Então pense, agora em 2020 e 2021, que esse processo terminou, empresas puderam voltar 15 anos para o passado, buscar crédito tributário, e foi assim um resultado enorme aqui para a cidade, né? Mais de 200 milhões de reais de crédito recuperado para centenas de empresas associadas. É algo que a CPG precisa atuar, porque se não tivesse ação coletiva, eram 200 milhões de reais que o Ponta Grossa teria perdido em relação a esse tema. Então, quanto antes nós nos anteciparmos, ingressarmos com a ação judicial, se ela der certo lá no final, beneficia todo mundo, e se não der certo, não tem nenhum prejuízo. É um tipo de ação judicial que não gera nenhum prejuízo para o associado. Doutor Daniel, o comitê ele tem essa importância também, né? Além de estar esclarecendo pontos, de estar discutindo temas relevantes, também tem ações mais, vamos dizer assim, práticas, vamos dizer, que beneficiam diretamente o empresário, podem vir a beneficiar, né, diretamente o empresário. Quer dizer, o comitê ele tem diversas frentes de atuação, vamos dizer assim, né? Ele atua em vários pontos, né? Não é só um grupo que está ali discutindo o tema, também, que tem sua relevância, mas tem outras ações envolvidas, né? Exatamente. As ações judiciais são um exemplo concreto dessa atuação prática, né? Lógico, a gente se reúne, nos organizamos para estudar um tema, como o Guilherme falou no começo, se essa nova tributação, se um tributo que foi criado ou aumentado, se é legal, se é ilegal, se a gente tem que se conformar, ou se tem uma possibilidade de discutir, ou uma interpretação que a gente pode divulgar para os empresários terem mais facilidade, enfim. Mas as ações judiciais eu vejo assim como um dos pontos altos da atuação do comitê.
Porque, como o Guilherme falou, né, é uma ação que não traz riscos, né, porque o mandado de segurança tem essa característica. Se não der certo, praticamente só se gastou com as custas, que é um valor irrisório e simbólico no começo da ação. Ganhando toda a coletividade, todos os associados, todos os associados, né, são beneficiados. E esse exemplo da ação da exclusão do ICMS da base PIS/COFINS foi um exemplo muito exitoso por conta desse período, né, enorme de crédito. É lógico que não são todas as ações que trazem êxito, mas assim como a previsibilidade de como uma ação judicial vai ser tratada no judiciário, se vai ser exitosa ou não depende muito se a tese é boa. Lógico, o comitê só procura propor ação judicial em que a tese seja defensável, seja consistente. Mas nós sabemos que, muitas vezes, né, por motivações que não são jurídicas, às vezes político-econômicas, mesmo uma tese boa acaba não tendo êxito. Mas a CPG tende a tentar em todas as frentes para conseguir o máximo possível de resultado. Por esse motivo, né, a CPG tem hoje mais de 30 ações coletivas tributárias. É uma coisa que, às vezes, até a própria forma do judiciário atuar acaba fazendo com que a gente tenha que ingressar com todas as teses tributárias possíveis, porque a gente não sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Por melhor que seja o argumento, por motivos políticos, às vezes é julgado improcedente, porque seria um prejuízo muito grande para a União, para o Estado. E às vezes algumas teses que a gente não espera também, que já aconteceu no passado, que não eram tão boas assim na lógica jurídica, acabaram sendo procedentes. Então, o papel da CPG aqui seria fazer tudo que está ao seu alcance, né? Sem julgar, sem trazer risco ao associado. Mas e aí eu fico me perguntando, né, com a reforma tributária agora, será quantas ações mais nós vamos precisar ter, né? Se já tem mais de 30 já. Por isso que a gente precisa se reunir, estudar. Eu não sei, Daniel, se você já identifica pontos assim de risco nessa nova reforma tributária. A gente sabe que tem ramos que vão ser muito afetados, como você comentou do TI, talvez o ramo imobiliário também, todo prestador de serviço. Mas será que vai ter o que fazer a respeito? Porque uma mudança de alíquota não necessariamente é uma ilegalidade, né? O que se comenta hoje é que a mudança dos tributos atuais para o IBS e o CBS, que, né, de uma forma geral, para o setor de serviços, vai ter um aumento de carga tributária. O simples fato do aumento da carga tributária, lógico, você até pode ter um argumento jurídico, violou a capacidade contributiva, está tendo efeito confiscatório, mas a gente sabe que são princípios assim, de difícil concretude, que vão trazer êxito numa ação judicial. Então isso preocupa muito as empresas, de saber realmente que vão ter um aumento da carga tributária e se vão ter um argumento para discutir judicialmente. A impressão que eu tenho é que não vai ser um momento fácil, né? Existem alguns pontos da reforma tributária que eu acho que vão poder ser discutidos, por exemplo, aquela inclusão em última hora daquela contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados, né? Que é um monstrengo que já existia em alguns estados e conseguiram incluir na reforma tributária. Aquilo eu acho que pode ser discutido, por ser por emenda constitucional, né? Então, muita gente não sabe, mas você só não pode discutir basicamente porque já está originalmente na Constituição, mas a reforma tributária, por ser uma emenda, ela é passível de discussão. O imposto seletivo, eu acho que vai ter alguns pontos de discussão, que é para ser um imposto para gravar só o imposto do pecado, né? Produtos ofensivos à saúde e ao meio ambiente, mas a gente já notou no projeto de lei que ele está sendo ampliado de uma forma para vários produtos, veículos. Você veja, o combustível que pode ter um efeito danoso, né, estão querendo tributar com imposto seletivo os veículos, quer dizer, transformando em finalidade arrecadatória. Mas respondendo a tua pergunta, eu vejo que alguns pontos vão poder ser discutidos, mas do aumento da carga tributária do IBS e CBS, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir tratar disso no judiciário. Vamos ter que ver como que o mercado vai se adequar, né? Pode ser que tenha aumento de preços drásticos aí, pode ser que o aluguel aumente, pode ser que o serviço do dentista, da esteticista aumente. Isso tudo a gente vai ter que ficar atento e tomara que não cause nenhum efeito colateral imprevisível, né? Mas esse é o ponto que a gente fica mais preocupado, porque o pessoal que também está trabalhando com esses estudos, simulações para saber qual que é a carga ideal, tem feito assim, eu acho que poderia ser melhor, né? Poderia ter mais simulações, mais estudos, eu acho que ainda é pouco. A gente está bastante no escuro ainda. Na parte dos imóveis, como você falou, exatamente não dá para saber, porque é um setor que foi beneficiado com a alíquota reduzida, né? Tanto na venda de imóveis, teve uma redução de 60%, dos aluguéis em 40%.
Qual que vai ser o efeito disso? Porque o mercado tende a uma acomodação e como tem um sistema de débito e crédito diferente do que tem hoje, mais amplo, então é muito difícil prever, né, qual que vai ser o resultado disso. Mas assim, eu acho que a gente tem que estar preparado porque, embora tenha um sistema melhor de creditamento, de alíquotas mais visíveis por ser por fora, né, não é aquela alíquota embutida, né? O ICMS hoje é um exemplo citado, né? Ou seja, a alíquota de ICMS é 18% nas operações normais, né? Mas isso é nominalmente, por incidir por dentro, você faz a conta inversa do gross up, que a gente fala, vai chegar a 21%, quase 22%. Na reforma tributária isso é para acabar, não vai ter. Então é difícil a gente cravar assim, qual que vai ser o efeito e depende de cada setor. No setor das indústrias, é bem provável que a reforma tributária melhore, né? Por conta da quantidade enorme de crédito que a indústria tem. Alguns até falam, né, se é teoria conspiratória ou não, mas o início da reforma tributária diz que foi financiada pelo setor industrial e o setor de serviços acabou sendo prejudicado nessa história. Ou seja, cada vez toda essa discussão reforça, né, a importância de se discutir esses temas, né? São temas aí que vocês falaram que afeta diariamente, né? Ou seja, o aluguel, a compra de imóvel, venda, o serviço, a indústria, enfim, cada setor ali que vai ser afetado. Ou seja, isso reforça a importância de ter um grupo de pessoas discutindo, pleiteando, enfim, né, melhorias, aprimoramento das leis e toda essa questão. Guilherme, então, partindo, né, como você foi um dos fundadores, idealizadores do comitê, eu queria que você também fizesse vamos dizer, um exercício aí de futurologia, algo assim. Como você vê aí os próximos passos do comitê, o que você espera também, o que dá para... Assunto nunca vai faltar, né? Não vai faltar. Nunca vai faltar. Eu acho que dificilmente o comitê tributário vai estar assim, hoje está tranquilo, não tem... Eu acho que é algo que veio para ficar na CPG, né? E é bom que a gente tenha aqui também os colegas dispostos a assumir esse desafio, né? O Dr. Daniel entrou muito bem aí na função de diretor do comitê, que já está com quase 5 anos aí, mas é importante que tenha essa rotatividade, essa oxigenação, porque o tributário é muito grande para poucas pessoas estudarem. Tem que compartilhar mesmo o conhecimento, tem que se revezar aí na liderança. E, assim, para o futuro do comitê, o que eu imagino, né? A gente vai trabalhar muito com reforma tributária, né, Daniel? Talvez, né, podemos estudar aí para os associados alguma forma de uma calculadora que ajude a simular a reforma tributária. Até nós temos visto alguns casos assim de empresas que já estão trabalhando em sistemas onde você escolhe lá, eu sou uma empresa, uma indústria do ramo tal, eu trabalho com tal produto, eu compro de X fornecedor que é do Simples Nacional ou que é de outro regime. E aí você consegue simular lá nas alíquotas como que vai ficar depois da reforma tributária. Será que vai piorar a minha carga? Será que vai aumentar a minha carga? Será que eu preciso reajustar meu preço? Porque está em cima da hora, é em 2026 já, que vai entrar em vigor. Vai ter vai ser tipo uma gangorra, assim, né? Começa com alíquotas menores e vai aumentando ano a ano, até que em 2032, 2033, já encerra os tributos que existem hoje atualmente, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, e vai entrar totalmente o IBS, a CBS, o imposto seletivo, e daí tem essa contribuição de produtos primários também. Então, veja que a reforma não tem só pontos negativos, pelo contrário, ela tem muitos pontos positivos. Ela vai simplificar a questão da não cumulatividade, do cálculo por fora, já podemos explicar mais o que é isso, mas ela está trocando 4 tributos por 4 tributos, basicamente. Então, às vezes é difícil até compreender aonde que está a simplificação. E aí vai ser papel do Comitê Tributário traduzir isso em eventos, né, para a sociedade e para os acadêmicos que também estão se formando em direito, em contábeis, em administração, que são áreas que lidam com isso no dia a dia nas empresas, né? Então o comitê tem aí um grande trabalho pela frente, né? Da tua parte, o que você vê aí de perspectiva, o que tem pela frente? Fora muita discussão e muito trabalho a se fazer. Com certeza. Para mim é animador, porque poderia ser pior. Imagina entrar num comitê em que, numa fase de acomodação e sossego na área que você está trabalhando. Quer dizer, daí fica uma coisa assim sem sentido.
Então, na verdade, é um desafio, mas ao mesmo tempo é animador, porque assunto não vai faltar. E o Guilherme bem esclareceu, o comitê tem condições, né? Nós temos um grupo de pessoas ali competentes e, como ele bem falou, a interpretação de uma lei tributária, de uma norma tributária, da reforma tributária, cada um pode ter uma leitura diferente, então a gente une forças para conseguir passar e construir uma solução, uma interpretação, um esclarecimento para o associado, que seja resultado dessa força, né, mais forte, mais consistente, e que dê mais segurança e previsibilidade. Essa ideia da calculadora eu acho excelente, né? Inclusive ela pode ser aprimorada, como a reforma tributária ainda vai demorar algum tempo até ser transformada, até ser aprovada definitivamente. Isso vai durar aí perdurar esse ano ainda. E aí o ano que vem nós temos ainda a reforma do imposto de renda e da contribuição previdenciária, né? Tá existindo toda essa discussão sobre a desoneração da folha, essa briga entre Poder Executivo, Congresso e Judiciário, né, sobre um assunto. Tudo isso ainda, além da reforma tributária do consumo, vão ter esses outros pontos no ano que vem. Então não vai faltar assunto e eu conto muito com a atuação do comitê, do Guilherme, dos demais, para a gente construir essas soluções e ajudar o empresário. Uhum. Legal, bacana. Guilherme, queria que você então fizesse, já encaminhando aí, né, para a reta final, queria que você fizesse um convite também, né, para quem faz parte desse ambiente, né, seja advogado, contabilista, enfim, que está habituado a esse tema, a participar, né, do comitê, seguir nessa discussão, que você também chamasse aí esse pessoal para vir junto nessa discussão que é tão importante para todos nós, né? Perfeito. Acho que sempre é bom unir esforços. Hoje a gente tem aí uns 15 membros ativos no comitê, mas nós temos um público maior que participa dos eventos e tudo mais. Aí mais de 200, 300 pessoas num grupo de WhatsApp. Eu acho que todo mundo que tiver interesse pode entrar em contato aqui com a SPG nas redes sociais. No próprio site da SPG tem um link sobre o comitê tributário, onde pode ser acessado lá um formulário para fazer sua inscrição, enviar seu número de telefone. Então, se você quiser participar ativamente, entre em contato conosco, ligue para nós adicionamos lá. Sempre é bom ter experiências diferentes, de ramos diferentes, né? Não só advogado, contabilista, mas empresários principalmente, nós precisamos que venham trazer as suas dores do dia a dia aqui para nós. A gente sabe que a maior base de associados da SPG são empresas do Simples Nacional, é o MEI, mas mesmo essas empresas têm dificuldades tributárias muito, muito grandes e muitas vezes dúvidas que não estão conseguindo sanar por conta própria sobre ICMS-ST, sobre PiscoFins monofásico, sobre qual anexo que eu vou no Simples Nacional. Eu estou quase batendo o limite de faturamento. Opa, que bom, né? Boa notícia, mas daí tem que mudar de regime, como é que vai ficar? Então, o comitê está aqui para dar um direcionamento, né, a respeito do qual seria também um passo importante a seguir, mas principalmente conta também com a ajuda para ver se tem algum ofício para a gente fazer, algum pleito, algo nesse sentido. Então, basicamente, por meio das redes da SPG, você vai conseguir entrar em contato para ser adicionado nesse grupo. E aí aproveitando que você falou da página da SPG, informar aí os nossos espectadores, né, na página, além da questão da inscrição, existe uma informação sobre as ações judiciais em andamento e também, periodicamente, nós do comitê estamos ali incluindo informações de interesse dos empresários, dos contribuintes, como foi o caso da discussão do PERSE, da DIRB, né, que é essa declaração recente que está bem polêmica sobre as empresas que têm benefícios tributários e que uma quantidade de multas ali exorbitantes, enfim. Mas a página do comitê também é um local em que o empresário, o cidadão, pode encontrar informações importantes. Uhum. A página do comitê que fica no site da CPG. Né? Correto. Daniel, também queria que você chamasse as pessoas aí para vir para essa discussão tão importante que é a respeito, né, da reforma tributária também e de outros temas relevantes que o comitê tributário trata, né? Ou seja, que as pessoas participem de fato de uma discussão tão importante para todos nós, né? Para a cidade, para a economia, para o empresário, mas também para outras pessoas que, enfim, vivem o dia a dia que vão ser afetados por esses temas, né? Com certeza, né? O Guilherme lembrou do grupo do WhatsApp que nós temos do Comitê Tributário, tem
acho que tem mais de 200, né, participantes ali. Eu acho o grupo do WhatsApp, as pessoas sabendo utilizar, é um canal rápido de informação, então convido, né, para quem quiser participar, e ali a gente pode trocar ideias, informações. Ali também divulgamos a atuação do comitê. Eu aproveito para convidar sobre o assunto reforma tributária, né, o nosso próximo evento, né, importantíssimo, desse evento dia 12 de setembro. Então, acho que hoje ou amanhã já vai ser divulgado nas redes sociais aí um material de divulgação com o link da inscrição, que vai viabilizar um certificado, inclusive, para quem é estudante de Direito, Ciências Contábeis, vai poder ter uma quantidade de horas ali que ainda não definimos, né, mas que vai ser possível para aproveitar no seu curso, enfim. Mas também os empresários e cidadãos que quiserem conhecer um pouco melhor, com renomados palestrantes e com profundidade, o que é a reforma tributária e quais as perspectivas aí para o futuro, vai ser um evento muito importante. Então, dia 12 de setembro, marque na agenda. Então, dia 12 de setembro aqui na CPG. Aqui na CPG, no auditório. Bacana. Período da noite, né? Isso, a partir das 18h30. Está estimado aí o término aí mais ou menos depois das 10 horas, né? Lógico que sempre tem às vezes uma variação conforme o tempo de cada palestra, mas mais ou menos aí vai durar a noite inteira. Inscrições já estão abertas, é gratuito, pode fazer o serviço aí. Eu acho que, como eu disse, hoje ou amanhã no máximo já a CPG vai divulgar o material, as imagens com o link da inscrição. Então, fiquem atentos aí que nos próximos dias já vai estar Mas vai ser disponível. gratuito, né? Vai ser gratuito. Sim. Bacana. Então fica o convite para todos aí a participarem desse evento. Daniel, Guilherme, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de vocês, esses esclarecimentos. Muito importante a gente saber sobre um pouco mais sobre um tema tão complexo, né? Eu, por exemplo, não sou da área, às vezes até no meio dessa discussão a gente fica meio perdido mesmo, né? Então é sempre bom ter um esclarecimento de falar, olha, não é bem assim, ou explicar, isso vai impactar quando você for comprar alguma coisa, adquirir algum produto, a questão, enfim, de pagar alguma coisa, de um imposto, do serviço, sempre é muito importante esse tipo de discussão. Eu acho que um fechamento interessante, sim, para todo mundo ficar consciente, né? No fim das contas, tudo acaba parando no bolso do consumidor, do trabalhador, sabe? A gente vê que as empresas são responsáveis pela maior parte do recolhimento dos tributos. Exato. Mas esse recolhimento, ele foi repassado no preço ali, o consumidor pagou pelo produto daquela empresa que está pagando milhões e milhões de impostos. Então, realmente, você, enquanto trabalhador, paga imposto de renda, INSS na hora de receber o salário e na hora de comprar os produtos você está pagando imposto de novo. Então, a carga tributária é muito mais alta do que a gente imagina, a gente precisa estar atento, ser crítico, né? Não se contentar aí com a forma que vai vir. A gente precisa se reunir e estar aqui na CPG associado, porque sozinho ninguém vai conseguir mudar nada, mas juntos aqui a gente pode ter uma força bem maior. E na linha do que você falou, você veja, o consumidor, o contribuinte ciente do quanto ele está possivelmente pagando o tributo, que é muito mais do que a gente imagina, ele gera esse efeito de melhoria da cidadania, né? Porque daí o cidadão, quanto mais sabe, mais tem condições de cobrar. Isso. E aqui não é um fato inequívoco, é incontroverso de que a contrapartida que nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Na reforma tributária, a alíquota vai ser uma dos IVAs mais altos do mundo, e continuamos com um serviço público, uma retribuição em obras e serviços públicos de países subdesenvolvidos, né? Então, essa atuação do comitê também, eu vejo assim, importante indiretamente para a formação da cidadania tributária. Uhum. Bacana, Daniel, eu agradeço a tua presença. Espero contar com sua presença mais vezes no podcast CPG. Guilherme, também agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Ficamos à disposição. Sempre que precisar, estaremos aí. Obrigado. Esse foi mais um podcast SPG. A gente volta em breve. Fiquem atentos às próximas edições. Sigam a gente nas nossas redes sociais e no site da SPG, aspg.org.br. Muito obrigado e até a próxima.